Paz do Senhor, povo santo. Mês de maio nós vamos separar, como tradicionalmente é o mês da família. Às quartas vamos colocar vídeos sobre família, Em cada quarta a ideia é que a gente faça com um modelo de bate-papo, Faça com um bate-papo sobre temas importantes, dentro desse tema maior que é a família. Por exemplo, uma quarta vamos falar da chegada dos filhos, Também talvez abordaremos a questão quando os filhos chegam e não são biológicos, poxa, tenho o desejo de adotar, como o Senhor e a Senhora, não é como vocês, o pastor e pastora, adotaram. Então, independente da forma, mas a chegada dos filhos é um tema importante na dinâmica do relacionamento conjugal, na dinâmica da casa. Um outro tema importantíssimo que vai ocupar uma quarta nossa, os acordos, os novos acordos em cada momento e fase do casamento. E quando eu digo acordos, não estou falando só entre a esposa e o esposo, mas com os filhos também, porque cada fase reserva as suas demandas, E isso é possível o casamento e a família continuarem na sua caminhada se for se reorganizando ao longo dos novos desafios. Então, vai ocupar uma quarta também, o desafio dos novos acordos e a importância deles existirem. Então, já falei dos filhos, dos novos acordos, e provavelmente teremos uma quarta, umas 3 quartas além de hoje, nós teremos uma quarta que vai ocupar a conversa sobre a configuração mesmo de família, Bom, para hoje, como é um vídeo de abertura, como é a primeira conversa sobre o tema, eu gostaria de primeiro deixar pra gente, para nortear nossa conversa hoje, que é rápida, mas eu gostaria de falar das fronteiras que talvez essas dificuldades de fronteira do seu núcleo familiar e da sua família mais extensa. Quando eu falar núcleo familiar, estou falando de esposo, esposa e filhos. A família mais extensa, pais, tios, primos e por aí vai, Seus pais, os avós dos seus filhos, seus tios, seus primos, Hoje eu senti o desejo de começar a falar de família falando sobre os limites dessa fronteira e de que maneira isso pode ou não ser saudável, para a gente refletir. E baseado em quê? Em que texto, para a gente deixar um texto bíblico, A palavra do Senhor deixa claro que a gente precisa deixar pai e mãe para constituir a nossa história nesse sentido, Deixará pai e mãe, deixará o homem pai e mãe, o homem no seu sentido amplo, e vai seguir o seu caminho na sua jornada. E a gente nota que um desafio muito grande é esse rompimento desse cordão umbilical. E quando eu digo isso, eu não estou falando de que nós não vamos precisar, que nós não vamos, inclusive, saudável, ter as relações com a família mais ampla. Não estou dizendo isso, mas nós precisamos entender que quando a gente vai constituir a nossa família, a gente precisa realmente interiorizar, organizar a nossa vida para que a gente corte o cordão umbilical no sentido de que agora nós temos o nosso núcleo familiar. E aí alguns emaranhamentos podem trazer problemas graves, inclusive, para o seu núcleo que você formou. Então uma coisa que a gente precisa estar atento é, estou me organizando para casar, estou namorando, sou noivo, sou noiva, pastor, já sou casado ou casada. O que a gente precisa ter em mente? Que quando a Bíblia diz deixará o pai e a mãe, ela está dizendo assim, não quer dizer, poxa, eu vou deixar de ver meu pai, de ver minha mãe, de estar junto nas reuniões de família, de fazer parte do churrasco lá no Dia das Mães, de uma vez por semana ou 2, dependendo da sua dinâmica de vida, estar junto, dar um auxílio que for possível. Não é nada disso, você não vai deixar de fazer nada disso. Então, o que de fato quer dizer deixará o pai e mãe e construa o seu núcleo familiar?
É no sentido de que agora, quando chega essa fase, e aí já tem a premissa, a gente já está partindo da premissa que você está pronto para essa fase, que é um outro problema. O problema de que muitas pessoas se casam sem refletir de que é um passo em que nós precisamos estar pronto para ele. Ninguém está completamente pronto em tudo, mas um mínimo de maturidade para assumir essa responsabilidade. Então, qual é a ideia? Você agora tem o seu núcleo familiar. Você tem a sua esposa ou o seu esposo. E virão filhos ou não. Mas você tem o seu núcleo familiar. Algumas coisas que antes de você ter o seu núcleo, né? Você morava com seus pais, faziam parte, já não vão poder fazer mais parte, né? Não vão poder fazer mais parte desse novo contexto. Você vai precisar dar conta de uma boa parte das coisas junto com o seu companheiro ou companheira e não envolver mais, né, a família maior. Inclusive é saudável e é bom que isso aconteça mesmo nos primeiros anos de casamento, para que o casal cresça, né, amadureça. Eu lembro que, falando assim, da minha experiência, né, na semana do meu casamento, vou fazer 14 anos de casado esse ano, né, em julho. Vamos fazer, eu e Cleide, eu e a pastora, 14 anos de casado, para a glória de Jesus, esse ano. Eu lembro que na semana do meu casamento eu fui demitido. E aí eu falei, amor, semana do casamento, estávamos noivos, tudo organizado. Eu falei, amor, temos um problema. Ela falou, qual? Eu falei, fui demitido porque aconteceu isso, teve um corte na empresa, era um colégio, pegaram os mais novos na empresa, na época, e papapá. Ela falou, amor, meu amor, nós vamos ter uma oportunidade de crescermos juntos, nós vamos comer o que é possível comer, né? Enquanto procuramos emprego, ela sempre trabalhou, ela estava trabalhando. Nós vamos passar pelo que tivermos que passar e nós vamos aprender com tudo isso junto. Nós vamos viver de acordo com o que a gente pode como casado. Então, é isso, né, que a gente precisa entender. Que dar esse passo, tanto para quem vai dar quanto quem já está, você precisa entender que agora você precisa dar conta das questões do seu núcleo familiar e envolver talvez o mínimo num emaranhado maior, né? Não fazer emaranhados, envolver o mínimo a sua família. Pastor, o senhor está dizendo que num momento de extremo aperto eu não vou pedir ajuda? Claro que eu não estou falando isso. Uma crise igual que estamos vivendo agora, as famílias passando muitas necessidades, todas as nossas famílias, as portas fechadas de emprego. Nós temos 14 milhões de desempregados, 30 milhões de desalentados, pessoas que nem acreditam mais que vai ter emprego. Poxa, eu preciso de uma ajuda de fulano, de ciclano, isso é uma outra coisa. Então que fique claro isso. Então esse pequeno vídeo é para te dizer que se você deu esse passo de ter o seu núcleo familiar, entenda que alguns cordões precisam ser cortados para que você construa. Porque como você vai construir uma história com o seu cônjuge, com a sua esposa, o seu esposo e com os seus filhos, se você ainda está preso, se você ainda tem esse laço maior que pode trazer problemas para o teu casamento, para a tua família. Então é bom que você pense com carinho nisso. Então eu senti desejo de compartilhar essa palavra mais geral e no sentido de cortar mesmo o cordão umbilical, para que a gente possa refletir no início dessa caminhada. Pastor, eu já tenho 10 anos de casado, ou 5, sei lá quantos, 15, eu sinto que nós ainda somos muito presos, eu ainda preciso muito da autorização dos meus pais, ou a gente ainda depende deles financeiramente. Para você sentar com o seu marido ou esposa, né, com sua esposa ou esposo, e reorganizar a sua vida para que vocês construam algo mais real para a história de vocês. E sempre é tempo de construir algo para a nossa história, né? Pastor, eu independente da crise, não é porque está acontecendo a crise,
Eu sou casado e sou sustentado, não é por causa da crise, e sou sustentado pelos meus pais. Isso não é uma coisa saudável, né? Você ainda tem um cordão, você começou uma história preso a outra, né? A ideia de virar adulto, eu gosto muito dessa metáfora, é atravessar a rua sem precisar que ninguém te dê a mão. Você já consegue olhar para um lado e para o outro e saber sozinho. Opa, posso atravessar a rua, estou seguro. Você é autônomo nesse sentido. Você consegue caminhar de forma autônoma. Então, pense nisso, reflita nisso. Poxa, pastor, estou identificando muitas coisas aí no meu relacionamento que eu posso reorganizar. É tempo, sempre é tempo. Para o meu relacionamento, para o seu, para todos os nossos. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa estar com sua mão poderosa sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre a tua filha, sobre o teu filho. E eu te espero atenciosamente, carinhosamente no canal Palavra que Salva. Tá bom? Depois que você ver esse vídeo, vai lá, compartilha, ativa o sininho, curte, comenta, não deixe de comentar, tá bom? E certamente quarta que vem teremos um tópico desse, né? Ou filhos, a chegada dos filhos, ou a não chegada, os dramas que isso envolve, os novos acordos do casamento, nós vamos conversar aí pra frente. Um beijão, que Deus possa te abençoar.